Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Glória a Deus a você que nos assiste pelas redes sociais. Queria te convidar a abrir a Bíblia para meditar nessa palavra conosco, que está lá em Oséias, no capítulo de número 5 de Oséias. A partir do verso de número 11, palavra que está, tem um irmãozinho ali chegando e eu vou esperar ele chegar, para que ele possa, junto conosco, meditar nessa palavra. E você que nos assiste, compartilhe se você gostar. Envie essa palavra para alguém. Eu creio que essa palavra vai falar com muita gente. Você pode ser um canal nas mãos do Senhor para salvar uma vida. Então, eu te convido a meditar. Eu te convido a você prestar muita atenção, porque não foi por acaso que o Senhor colocou essa palavra em meu coração. Oséias, capítulo de número 5, aleluia, verso de número 11, diz assim: Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-lo, nem sarar as suas chagas, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, capítulo 6, verso 1: Vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Desocupe as suas mãos, curve a sua cabeça, pergunte para Deus: o que esta palavra, Senhor, tem a ver comigo? O que esta palavra tem a ver com os dias de hoje? Fala, Senhor. Peça para Deus colocar as palavras certas na minha boca, para que eu possa transmitir a você da mesma forma como eu senti quando eu deparei com essa palavra e fiquei muito tempo meditando nela. Querido Deus, eis aí o teu povo, a tua igreja. Fala conosco, nos dê entendimento,
para que possamos, Senhor Deus da glória, proceder de forma que venhamos agradar-te, porque não queremos viver, Senhor, debaixo do engano, não queremos sofrer como esse povo sofreu. Nos ajude, Pai, a não só ouvir, mas também pôr em prática. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode se assentar aplaudindo, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome desse Deus. Tema da mensagem, não sei se já foi colocado aí, quando Deus chama para bater um papo, para ter uma conversa com Ele. E era o que o Senhor estava fazendo, querido. Porque nos dias de hoje, eu fiquei perguntando para o Senhor, Senhor, mas e nos dias de hoje? E amado, acredite, não é diferente. Porque eu percebo, nós percebemos, né? Eu acredito que você também, que os templos, não sei se essa é a maneira certa de falar, mas porque todo mundo acredita que prega a verdade, né? Todo pastor, bispo, apóstolo, sei lá, padre, enfim, todo mundo acha que está com a verdade, mas a verdade é a palavra, não é a minha interpretação, é a interpretação das Escrituras. E isso, para entender, muitas das vezes, exige tempo, exige busca, entender o que estava acontecendo, e a verdade tem que ser dita. Mas eu percebo, querido, que são poucos os que querem ouvir a verdade, porque as pessoas já não têm mais alegria de ir para a igreja, para o templo, se reunir como igreja. Essa que é a verdade. E igreja é um ajuntamento de pessoas. Dizer que é da igreja e não estar em comunhão, não estar ligado ao corpo, isso não é igreja. Você caminhar sozinho, e caminhar sozinho se resume em ser uma vítima, uma presa do inimigo, que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E hoje se falou muito em leão, e o Senhor está dizendo, eu serei como um leão, serei como um leão. O leão abate. Eu falo isso muitas das vezes, dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Eu falo isso muito, para que haja temor em meu próprio coração. Então aqui Deus está tentando trocar uma ideia, conversar conosco. E eu vou me ater a exatamente o que eu pus aqui, para não fugir nenhuma palavra. Em Oséias, Deus está chamando a atenção, porque muitas vezes a conversão, ela não é sincera. As pessoas entregam a vida para Jesus, mas muitas das vezes não é de todo o coração. E eles alegavam servir a Deus, como qualquer pessoa, que às vezes a gente liga, irmão, onde você está? Não, pastor, eu estou bem, eu estou aí, mas eu não estou te vendo. Já tem dias, semanas, e sinceramente, querido, eu não entendo
Que amor é esse? Até teve um trechinho do louvor que eu falei, puxa, eu vou citar esse trecho. Porque as pessoas declaram amor a Deus. E é o que esse povo aqui declaravam, amor a Deus. Eles alegavam servir a Deus, mas a conversão era apenas superficial. Não era uma conversão completa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que eles ainda mantinham relacionamento com o mundo. E mais se relacionava com o mundo do que com Deus. Se você fizer uma conta, né? Tem gente que só pode, por exemplo, vir no domingo, ok? Por conta do trabalho, chega tarde, e nós entendemos isso. Mas também entendemos que há pessoas que não vêm porque às vezes está cansado, ou porque não quer vir, ou porque alguém pisou no dedo, ou porque talvez esteja com, sei lá, algum problema, e aí a pessoa não vem. Quando uma pessoa não vem, estou falando da pessoa que vem no domingo, ok? Ela faltou no domingo, representa que ela congrega de 15 em 15 dias. 15 dias sem adorar o Senhor. Ah, mas eu faço isso na minha casa. Não é a mesma coisa. Se vocês prestarem atenção, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, vão ter palavras em que os irmãos, os apóstolos, a igreja estava reunida para manifestar o poder de Deus. Na hora terceira, na hora sexta, na hora nona da oração. Ou então ela vai dizer, estávamos indo para a oração, estávamos indo ao templo, e haja visto que Deus, Ele habita, hoje Ele habita nesse templo, não em templo feito de carne, não em templo feito de pedra, desculpe, mas de carne. Mas o Senhor sempre levantou um tabernáculo para descer no deserto. Depois levantou o templo para que ali adorasse. E depois, através de Cristo, Cristo levanta outro templo. Ele te chama para adorar. Você é o templo para adorar, junto com o irmão, para juntos formarem uma igreja, em adoração, em louvor ao Senhor. E o Senhor espera isso, e esperava isso desse povo, mas o coração desse povo estava mais voltado com as coisas do mundo. Quando eu falo coisas do mundo, as coisas pessoais, as coisas pessoais, é aquela situação em que você diz, daqui a pouco eu vou orar, o telefone toca, aí você deixa de adorar, atende o telefone, a conversa foi tão longa que chegou na hora do almoço, você deixa de buscar ao Senhor, porque você tem que fazer o almoço. Acabado o almoço, você vai cuidar das coisas do almoço. E chega a visita. E papo vem, papo vai. E daqui a pouco já está na hora de buscar as crianças na escola. Pegou as crianças na escola, você vai preparar a janta. E quando você acaba da janta,
Isso já é 11 horas, 10 horas, 11 horas. Não vou nem falar da novela. Você senta para assistir. Fora as examinadas nas redes sociais. TikTok, Instagram, que te prende horas. E você não percebe. E quando você dobra o teu joelho para orar, quando dobra, se você não dormir antes, cochilar, não sei se você já teve isso, deixa eu ir orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai querido, Pai amado, em nome de... Eu estou dormindo, estou cochilando, e aí você acorda de novo e diz: ô Pai querido e Pai amado, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que eu vou pedir, amém? E vai roncar. Você já passou por isso? Não responda, porque o cansaço físico, o dia a dia, isso cansa mesmo. Então a Bíblia diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, busque ao Senhor, e as demais vos será acrescentado. Mas é raro quando nós conseguimos fazer isso. Então o que Deus está chamando a atenção é: esteja na minha presença, se esforce. E o Senhor, através desse profeta, está dizendo isso. Que muitos alegam ser cristãos, nesse caso, ser do Senhor, mas pouco se dedicava para Deus, durante seu dia a dia. É como ser cristão, mas ainda manterem relacionamento com o mundo, servindo o mundo muito mais do que a Deus. E para pensar, você vai ver que é assim. Pega o dia de hoje, domingo, dedicamos 2 horas, 2h30, aqui adorando, louvando, exaltando, depois vamos para a nossa casa. E há situações em que pessoas, não estou dizendo você, pessoas nem lembram que Deus existe. E aí entender por que o Senhor diz: mais vale estar na casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque na casa onde há luto, todo mundo vai pensar que poderia ser ela naquele momento. Na casa onde há festa, ninguém se preocupe nem pensa em Deus, são poucos. Então isso é uma verdade para nós. Então por isso o profeta está dizendo que Deus será para eles como traça e como podridão. É aquele momento em que as pessoas dizem: meu Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Olha o que eu estou passando. O problema é que nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, de como era a nossa vida. É como aquele povo que a Tatiane citou aqui. Ah, que saudade dos alhos, das cebolas. É como se eles estivessem dizendo: era melhor sofrer lá no Egito. É lamentável. E aqui no verso de número 11 que nós lemos, o Senhor, ele fala sobre isso. Efraim está oprimido, quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça. Aleluia. E para a casa de Judá, como a podridão.
Sabe aquilo que você não quer? Sabe aquilo que, por causar tanto mal, você já passou por algum lugar que tem podridão? Você quer passar longe. Aquela traça que corrói a sua roupa, que corrói as coisas, você não quer estar perto dela. O Senhor diz: eu serei como essa traça, eu serei como a podridão. Não que o Senhor fosse mau, mas pelo que essas coisas causavam. Dura coisa é cair na mão de um Deus irado. E aí no verso de número 15, o Senhor diz assim: eu irei para onde? Para o meu lugar. E voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face, porque estando eles angustiados, cedo me buscarão. E isso é uma verdade, porque na hora da dor, a gente quer buscar o Senhor. Então tem certas dores, que não é causada pelo diabo. Eu sou capaz de dizer que nem é causada por Deus, porque na Bíblia o Senhor traz bênção para aqueles que obedecem. É só obedecer, é só cumprir as leis. Aleluia. Mas a maldição para aquele que descumpre, para aqueles que não obedecem, para aqueles que querem andar sozinhos, para aqueles que acham que sozinhos conseguirão. Outra coisa que eu repito: sem mim nada podeis fazer. Quando as pessoas se despertarão para isso? Então, o verso 15 está falando isso. Eu serei como uma traça e serei como uma podridão. Eu voltarei para o meu lugar. Ou seja, o que Deus está dizendo? Olha, eu estava no meio de vocês, Efraim, Judá. Vocês não deram ouvido. Vocês não tinham prazer em estar na minha presença. Então eu vou voltar para o meu lugar. E vou fingir que eu não os conheço, porque é a única maneira de vocês voltarem para mim. Porque na hora do sofrimento, da dor, da angústia, é que vocês me procurarão. E é o que o Senhor espera, capítulo 6, verso 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Lembra de Davi? Sexta-feira eu preguei sobre isso. Eu quero cair na mão de Deus, melhor do que cair nas mãos do inimigo, porque Deus é misericordioso. Por isso eu preciso estar em aliança com Deus, porque no momento de angústia, de dor, eu sei a quem recorrer. Mas e se o Senhor voltar para o seu lugar? E se o Senhor fizer como Ele falou para Jeremias: Jeremias, para de orar, porque eu não vou ouvir. Você pegar o livro de Lamentações, você vai ver, 3 vezes Jeremias, como um profeta, como um pastor, vai dizer: Senhor, por favor, Senhor, por quê? E Deus está assim. É como se nós disséssemos: Senhor, repete de novo que eu não ouvi. E muitas vezes a gente está anos e anos ouvindo a palavra, mas não se atenta para ela. Agora eu queria convidar vocês aí para o livro de Isaías, capítulo de número 1. Você já entendeu? Isaías capítulo de número 1, verso 10.
Aqui o profeta está chamando a atenção sobre a falta de intimidade com Deus, de temor, de ter uma conversão sincera. Porque, amado, apenas falar, eu sou de Cristo, isso não comove o Senhor, porque Deus conhece o coração. Capítulo 1, verso 10 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos vossos holocaustos, e de carneiros, e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requerereu o só pisardes nos meus átrios? Presta atenção aqui, o que o Senhor está dizendo? Mas eu já fui na igreja. É como se, aí eu bati o cartão. A minha esposa sempre dizia isso: eu já tomei o antídoto, agora eu posso me afastar. E ele está dizendo a respeito disso. O só pisar na igreja, isso não quer dizer nada. O Senhor não quer frequentador, o Senhor quer ver atividade, pessoas que Ele pode contar, pessoas que o adoram e têm prazer em adorar, pessoas que entendem o que diz a palavra: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. É disso que o Senhor está falando. Continuando, aleluia, verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pastor, mas nós estamos todo mundo aqui. Sim, é um ajuntamento, sim ou não? Mas, mesmo estando todos juntos, esse povo, amado, e ele está falando aqui para esse povo: vocês estão aqui todo mundo junto, tem prazer em vir na minha casa, mas vocês não são puros. Vocês vêm, mas estão carregados de iniquidade. O pecado tem dominado. Vocês que é só aparência, porque Deus sonda o coração. Então ele está dizendo, veja que ele diz aqui, ele diz assim, verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs. É como se a pessoa, eles ofereciam holocaustos, sacrifício, mas o coração deles não estava com Deus. Então era vã aquilo que eles ofereciam. Não adianta essas festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao cristianismo, ao ajuntamento. Ou vocês são cristãos ou não, ou vocês se libertaram ou não. Agora, dizer ser cristão e ainda ter certas práticas, certas palavras nas suas bocas, certas atitudes, e aí vem aqui, oferece holocausto, sacrifício, e acha que isso é o suficiente.
Verso 14: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, olha o que o Senhor vai dizer para esse povo: quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Misericórdia. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas, ou seja, se importa com aqueles que estão sofrendo. Você é um instrumento. Você é um instrumento. Eu te chamei não é para fazer mais um, não é para ser quantidade. Eu te chamei e eu te encorajei, eu te dei subsídio, eu te fortaleci, para que você seja um instrumento na minha mão, e não apenas número. Aleluia. E aqui, amado, é onde o povo se declarava servir o Senhor, mas não tinham prazer nele. Quando cultuavam, era como o culto de hipócritas. E essa passagem de Isaías é um dos maiores convites ao arrependimento de toda a Bíblia. Vinde, quando vocês estiverem angustiados, como disse Oséias, aí vocês vão me buscar. Então não espere, vem logo. Então, para a gente entender o que ele está falando aqui, é importante a gente observar o contexto no início de Isaías 1, porque Deus está fazendo uma acusação contra o povo de Judá, e eles, amado, por sua vez, continuavam a oferecer sacrifício, celebrando festas religiosas, frequentando o templo, mas viviam em pecado. De que adianta isso? A Bíblia diz, amado, que havia injustiça, havia violência entre eles, corrupção, idolatria, falta de amor ao próximo. E Deus chega a dizer que estava cansado das suas festas, e não aceitava mais aquela adoração, porque o coração do povo estava longe dele. Isaías, do verso 10 ao 17 aqui, como nós lemos. Cansado, o Senhor não aguentava mais. Vem, príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, de que me adianta todo esse sacrifício? De que me adianta? É nesse contexto que Deus declara: vinde, pois, e arrazoemos. Aleluia. Verso 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, falei disso, sexta-feira. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. E se Deus falou, irmão, corre, se é que dá para correr, porque nem que você mande os montes se lançar sobre você, você não poderá se esconder do Senhor. Ele diz: vinde e arrazoemos. A palavra arrazoemos significa algo
venha conversar, venha resolver essa questão, vamos acertar as contas, vinde, vamos trocar uma ideia, vem para a minha presença, vem me buscar, eu vou te explicar o porquê de tudo isso. Deus, como um juiz justo, chama a atenção do povo, para reconhecer a sua culpa e aceitar a sua oferta de perdão. É tudo que Deus quer, que eu reconheça. Puxa, Senhor, eu acho que eu estou em falta. É reconhecer a culpa. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia, e é isso que o Senhor quer oferecer. Então quando Ele diz aqui, amado, quando Ele diz aqui, a respeito da escarlata e o carmesim, eram tintas de vermelho intenso, muito difícil de remover dos tecidos, muito difícil, e Deus usa essa figura para mostrar que o pecado deles era profundo e evidente. Olha como é que estão os seus pecados, está vendo essa cor vermelha? Eu até ia vir de gravata vermelha, porque chama atenção, né? Não tem como esconder. Então o Senhor está dizendo, está vendo essa cor vermelha de escarlate, esse carmesim? Muito bem, você pode tentar esfregar quanto você quiser, você pode pôr alvejante, sabão, você não vai conseguir tirar, porque é muito forte. Então aquele pecado que eu tento sozinho me limpar, o Senhor está dizendo, é como o escarlate, é como o carmesim. E aí o Senhor está dizendo o seguinte, com Ele, com o Senhor, Ele faz uma promessa extraordinária, que eu achei interessante. Ele transforma da escarlata para branco como a neve. Oh, aleluia! Do carmesim como a lã mais alva. Ele limpa mesmo, Ele cura, Ele liberta. Esse problema, amado, talvez seja esse carmesim e essa escarlata, mas Deus está dizendo, vinde, porque eu vou tornar mais branco, eu vou limpar, eu vou curar, eu vou sarar, eu vou transformar essa situação. Eu posso mudar essa história. Aleluia. Então Deus não estava oferecendo apenas uma melhora moral, eu vou dar uma ajeitadinha, não. Ele estava prometendo uma purificação completa, a cura, a libertação, a salvação daquela pessoa que ainda está lá no mundão, fazendo sabe-se lá o quê. Aleluia. Então ele está dizendo, olha, aquilo que o homem não pode apagar, Deus pode limpar. Aleluia. Então isso aponta para a obra redentora, que seria plenamente realizada em quem? Em Cristo. E aí é onde entra, e nós hoje? E nós hoje? Aleluia. Porque o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Só o sangue de Cristo tem poder para tornar o carmesim branco como a neve. Só o sangue de Cristo. Aleluia. Então, essa palavra ele está apontando, essa palavra de Isaías, embora tenha sido originalmente dirigido ao povo de Judá, sobre a antiga aliança, os princípios espirituais desse texto, eles permanecem válidos hoje, para a igreja. E é importante, querido, apenas fazer uma distinção
entre a aplicação e o contexto original. Espera aí, vamos tirar de lá e vamos aplicar aqui hoje. Você vai ver que está se repetindo. As pessoas que dizem ser cristãs não têm prazer. A boca fala, mas não tem prazer. Há pelo menos quatro alertas para a igreja de hoje. Primeiro, Deus não se agrada de uma religiosidade sem transformação. Porque esse era o problema de Judá. Não era falta de culto. Porque em todo culto aqui, palavra, chamando atenção. Olha, não faz isso. Olha, vem. Olha, não fique longe. Vem orar, vem buscar. Mas parece que, não sei. Aleluia. Mas o que o Senhor está falando? A falta aqui era sinceridade. Estava faltando sinceridade. Eles ofereciam sacrifício, mas ainda viviam em pecado. Porque, amado, olha para mim, você me conhece aqui. Como é que eu vivo na minha casa? Como é que eu vivo entre os meus? Como é que eu vivo na roda de amigos? Quem sou eu? Quem sou eu? Tiago diz isso. Contemplo o rosto no espelho. Ou seja, na igreja eu sou esse, mas quando eu tiro o rosto, eu já não sei mais quem eu sou. Quem é você? Aí cai na história de Paulo. Conheço Paulo, os demônios dizendo. Eu sei quem é Cristo, mas você conhece a história. Aleluia. Então o mesmo alerta aparece agora no Novo Testamento. Jesus, lembra que Jesus repreendeu os fariseus por honrarem a Deus apenas com os lábios? Vamos ler isso, Mateus 15, verso de número 8, eu quero ler com você aqui. Este povo, olha isso, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor, ele não está falando igual eu não, ele diz hipócritas, verso 9, em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Porque falar bonito, até papagaio fala. Você conhece a Bíblia? Aham. E às vezes a gente quer ensinar outros, quer falar bonito para outros. E é o que ele está dizendo aqui, porque os hipócritas, esses fariseus que o Senhor chama, né? Eles faziam isso. A igreja de Éfeso trabalhava muito, mas havia deixado o primeiro amor. Apocalipse 2, de 2 a 5, vamos ler. Vou acompanhar com vocês aqui no telão. Apocalipse 2. Conheço as suas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amado, isso é nós. Isso é nós. Eu não suporto. Olha, você viu fulano? Você viu cicrano? Olha, ai, Deus tem que esmagar. Ah, se fosse eu. Nós não falamos assim? Sim ou não? É fácil apontar.
Tenho porém, peraí, tira esse aí, tira. Não vamos ler isso aí não, que é para nós também. Até aquele verso estava bom. Porque quando chega nessa hora, fecha a Bíblia, como Deus fala. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Acaso, volta lá, caso não te arrependas, isso não é comigo, tá bom, o Senhor não pegou ninguém no braço, o Senhor não foi 2, 3, 4, 5 vezes, chamar, alertar, amado, vem para a igreja, amado, vem para a igreja, não, Ele não faz isso, está dito, pode mudar agora, 6, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu também odeio. Também odeio, pastor. Também não suporto. E a igreja de Laodiceia? Nós estamos aqui no Novo Testamento, amém, igreja? E a igreja de Laodiceia? Considerava rica espiritualmente, mas era morna diante de Deus. Estou rico, estou abastado. Pastor, o senhor fala que, né? Mas eu não sou fiel e eu estou rico e abastado. Vamos ver isso aqui. Apocalipse 3:15. Apocalipse 3:15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Às vezes as pessoas não fazem ideia, acham que, não, eu sou o cara. É o que eu falo, aos olhos de quem, né? Às vezes ao conceito humano, a gente é o cara, mas não é o pastor que você vai dar conta, não é o irmão que está ao seu lado que você vai dar conta, você vai dar conta para Deus, é para Deus que nós vamos dar conta. A graça continua oferecendo perdão, quando Deus diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, nós vemos o seu coração misericordioso, porque Senhor mostra a sujeira, mas ainda diz: mas vinde a mim. Então o Novo Testamento, essa verdade, ela é ampliada em Cristo, quando diz assim, lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você viu? Tirou do Velho Testamento e colocou no Novo. O Deus que disse para o povo: eu vou subir para o meu lugar, e quando ele se sentir mal, aí eles vão me buscar. E eu vou ser como aquele pai, né? Que o pastor pregou. Braços abertos, esperando o filho pródigo voltar. Então a cruz, ela demonstra que Deus continua chamando o pecador ao arrependimento, e a obediência continua sendo esperada.
Ah, mas eu estou no tempo da graça. Na nova aliança, a salvação é pela graça. Ok, tudo bem, muito ótimo. Mas a Bíblia diz, mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e também não é de obras, para que ninguém se glorie. Você está entendendo, amado? Que nós estamos dependendo de Deus? Ah, mas eu sou bonzinho, eu ajudo, eu faço. Não é isso, não é só sobre isso. Então nós não obedecemos para conquistar a salvação, mas porque fomos alcançados pela graça. Pela graça. Deus ainda disciplina os seus filhos. Não é porque eu estou debaixo da graça que não há disciplina. É lógico que há. Em Isaías, Deus advertiu sobre as consequências da rebeldia. E na igreja, Deus continua sendo quem? Santo. A mesma santidade que eles deveriam prestar a Deus, eu também, porque Ele continua sendo santo. Ele continua sendo Deus. Como é que é? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Vamos lá? Amado, eu vou aplaudir vocês. Oh, glória! Que maravilha, que coral, hein? Que coral! Vocês sabem de cor. Ele continua sendo bom, amado. Então, nós sabemos, querido, que Deus, Ele só vai disciplinar. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Amado, Deus está disciplinando. Essa palavra, ai que palavra dura. Não, Deus está disciplinando. Não é uma palavra dura. Deus está te chamando ao arrependimento. Deus está te chamando, amado, à santidade. E quando você vir a Ele, Deus estará com os olhos atentos a você. Hebreus capítulo 12, verso de número 6. Segura aí, irmão, tem palavra, hein? Hebreus capítulo de número 12, verso de número 6. Deixa eu ver até onde aqui. Até o 11. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem quer, quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não o corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os representávamos, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Claro, né, querido? Sim ou não? Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por Ele exercitados, frutos de justiça. Aparentemente parece, poxa, a palavra é dura, pastor. Está doendo, hein, pastor? Mas, amado, vai trazer fruto, vai trazer bênção, vai trazer alegria ao teu coração. Além disso, Paulo advertiu os coríntios que alguns estavam sofrendo disciplina por tratarem, por exemplo, que nem hoje, Santa Ceia, por tratarem a Santa Ceia do Senhor de maneira indigna.
Aí eu vou lá, vou tomar a Santa Ceia. Na Santa Ceia eu peço perdão. Eu não mudo. Eu peço perdão. Eu não mudo, mas eu peço perdão. E aí eu tomo a Santa Ceia. Ou então eu fico olhando do lado. Se eu não tomar, o irmãozinho vai achar que eu tô... É melhor eu tomar. Depois eu me acerto com Deus. E Paulo estava chamando a atenção a respeito disso. Vamos ver, já que nós vamos participar da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 27 até o 32. 1 Coríntios 11, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É claro, né, irmão? Eu vou me julgar. Você se condena? Você se condena? Eu vou me lançar no inferno. Jamais eu vou fazer isso. Então Paulo está dizendo, se você julgar a vós mesmo, você não é julgado. Você não é julgado. Então, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, queridos? Olha a bênção de Deus aí. Tudo que Deus quer é que você não seja condenado com o mundo. Mas se eu sou do mundo, se eu faço as coisas do mundo, com quem que eu vou ser condenado? Com o mundo. Aleluia. Eu vejo aqui um cuidado, amado, muito importante. Uma diferença, né, fundamental. Na antiga aliança, Israel vivia sobre as maldições, sobre as bênçãos e maldições da aliança mosaica, que incluía consequências nacionais como guerras, invasões. Não é o nosso caso hoje, amém, amado? Não tem guerra. Tem guerra? Não, não tem guerra. Tem invasões? Não, não tem invasões. Eram as consequências da desobediência. Mas na nova aliança, Cristo já levou sobre si a nossa condenação do pecado. Para quem? Para aqueles que nele crê. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão. Eu vou ler e você repete. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Portanto, não aplicarmos literalmente promessas como comereis o melhor dessa terra, nem ameaças como sereis devorados da espada. Amém, querido? Não dá para aplicar isso na igreja, ok? Não dá para aplicar isso na igreja. Não dá. O princípio, porém, permanece. Deus chama seu povo ao arrependimento, promete comunhão, restauração aos que se voltam para Ele, e adverte contra a persistência na rebeldia. Porque tem gente que é rebelde, né, amado? Você fala. É assim, ó. Já viu criança? Não, você já viu criança? Pode falar. Para não ouvir o pai chamando a atenção. Eu já fiz isso. Meu pai é chato, hein? Não estou nem ouvindo. Aleluia. Eu tenho algo para dizer para você, igreja. O Deus que chamou Judá para arrazoar, continua chamando você hoje. Continua chamando a igreja hoje.
A diferença é que agora esse convite vem por meio de Cristo Jesus, por meio da graça. A graça não elimina a necessidade do arrependimento, viu? Mas nós estamos debaixo da graça. Ela não elimina isso. Eu canso de falar isso aqui. Ela torna o arrependimento possível. Porque lembra que você já está condenado? Vós já fostes condenados. Vós já fostes mortos por causa dos delitos e pecados. Mas a graça, ela te dá o direito do arrependimento, de confessar. Então o Deus que perdoa é o Deus que deseja um povo santo. Eu te perdoo, mas eu quero santidade. Agora a pergunta para você, para a gente terminar: se o Senhor dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, como nós responderemos ao chamado do Senhor? Se você quiser e ouvir o Senhor, é como se eu estivesse dizendo: o que você quer? Se coloque em pé.